Olá pessoal, estou passando hoje aqui no canal para responder uma pergunta, uma dúvida na verdade de muitos condôminos e até é uma situação que gera às vezes alguns conflitos em condomínio. A dúvida é quantos que um síndico pode gastar? Ou até quantos que um síndico pode gastar? Todos nós sabemos que o síndico é o gestor financeiro do condomínio. É ele que faz as contratações e executa as despesas do condomínio. Mas ele pode gastar a seu bel prazer? Ele tem algum limite? Este é um dos questionamentos que as pessoas fazem e eu, como auditor, muitas vezes sou chamado nos condomínios para fazer algumas verificações porque as pessoas acham que os síndicos passaram do limite ou gastaram muito, então tem essas questões envolvidas. Antes de a gente responder ali quanto que o síndico pode gastar, é bom entender que a gestão financeira de um condomínio ela segue alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da boa governança, que é o mesmo princípio que você segue aí na sua casa, que é nunca gastar mais do que você ganha, nunca gastar mais do que se arrecada. Então, o primeiro limite de gasto do síndico é de não gastar mais do que se arrecada. O outro princípio que o síndico deve seguir da boa governança é que ele administra recursos financeiros de terceiros, ou seja, o dinheiro não é dele, o dinheiro é dos condôminos. Então, por isso, já merece aí todo o respeito, toda a atenção, até porque o síndico é detentor do voto da maioria das pessoas para exercer essa gestão financeira. No caso do síndico e os seus limites, ele segue também alguns princípios legais que estão lá previstos no Código Civil. No caso do condomínio, o síndico ele pode gastar apenas aquilo que está aprovado dentro de uma previsão orçamentária. Ocorre, no entanto, que muitos condomínios não têm essa previsão orçamentária aprovada, simplesmente vai se gastando sem nenhum parâmetro. Então é importante ter essa planilha de gastos, que é uma previsão orçamentária, ela é apresentada na Assembleia, ela é votada e aprovada pelos condôminos, e aí sim, o síndico ele não tem um cheque em branco para gastar, ele tem que seguir um planejamento financeiro que já foi apresentado e já é conhecido dos condôminos. Então, um dos limites é a própria previsão orçamentária. No entanto, no dia a dia do condomínio, pode ocorrer ali emergências. Para emergências, tem um fundo de reserva, mas esse fundo de reserva não pode ser gasto sem o conhecimento dos conselheiros, independente de algumas convenções, sem a autorização da Assembleia. Então, para as manutenções do dia a dia, esse valor já deve ser previsto na previsão orçamentária. Se surgir alguma coisa de última hora, às vezes o condomínio lá tem uma gordurinha na sua arrecadação, que é possível sim o síndico cobrir usando essa sobra de caixa. No entanto, alguns tipos de obras dependem ali de quórums específicos, como obras voluptuárias, ou algumas benfeitorias úteis. Para os casos emergenciais, o síndico pode sim gastar sem autorização, mas também está limitado a um valor. Isso não pode comprometer a saúde financeira do condomínio e também comprometer o caixa dos condôminos. Então, respondendo objetivamente a pergunta, quantos que o síndico pode gastar? A resposta é: o síndico pode gastar aquilo que é aprovado dentro de uma previsão orçamentária, porque o síndico ele segue um planejamento financeiro que é legal, que está previsto lá no Código Civil, artigo 1348 do Código Civil, que fala das funções do síndico. Também temos o artigo 1341 do Código Civil, que fala sobre a realização das obras, E então, para gastar, ele vai precisar ali de alguns quórums especiais, salvo aquelas despesas emergenciais. E lembrando
que o fundo de reserva não pode ser mexido, né, para cobrir as despesas do dia a dia do condomínio. Ele pode ser usado eventualmente em alguma emergência, mas também com o consentimento do conselho e em algumas situações até levado para a Assembleia. Ok, pessoal? Está respondido então, tirado essa dúvida sobre quantos que o síndico pode gastar? Se você tem alguma dúvida sobre isso, pode colocar aqui nos comentários do YouTube que a gente vai estar respondendo para você. Um abraço, aqui Rodimar Manuel do Condomínio Descomplicado.